O segredo espiritual. Existem dores que não conseguem ser nomeadas, apenas se fazem sentir como um peso. E aquele que foi escolhido por Deus em algum ponto de sua jornada, carrega esse fardo de uma maneira que poucos conseguem entender. Não é uma tristeza qualquer. Não é uma solidão comum. É uma sensação intensa, quase espiritual, de que algo dentro de você já não se harmoniza mais com aquilo que um dia foi familiar. Às vezes, mesmo rodeado de vozes, rostos e gestos, é possível sentir-se como se estivesse invisível. Não é uma questão de carência, mas sim de mudança de lugar. É como se a sua alma estivesse navegando em uma vibração que ninguém mais consegue seguir. E isso machuca. O desejo de pertencimento é uma característica fundamental do ser humano. Nós, como indivíduos, buscamos nos sentir parte de algo maior, seja uma comunidade, um grupo de amigos ou uma família. Essa necessidade de conexão e aceitação é essencial para nosso bem-estar emocional e mental, pois nos traz conforto, apoio e segurança. Quando temos um lugar ao qual pertencemos, sentimos que nossas experiências e sentimentos são validados, o que nos ajuda a construir nossa identidade e propósito na vida. No entanto, o escolhido possui uma missão que, antes de ser revelada, precisa ser entendida. E para que isso aconteça, ele será isolado. Essa separação ocorre de maneira discreta. Ela se acomoda aos poucos. Pessoas que costumavam estar sempre por perto começam a sumir sem explicação. Às vezes, acabamos perdendo os contatos. As conversas podem perder o ritmo. Os convites foram encerrados. E você se pega refletindo sobre o motivo, buscando falhas dentro de si. A pessoa se pergunta se cometeu algum erro ou se falhou de alguma forma. Mas, no fundo, surge uma certeza. Isso não é rejeição, é condução. O céu está te distanciando do que é barulho, para que você consiga escutar o que realmente importa. Ele está afastando a multidão para que o sussurro do Espírito consiga te tocar. Ainda assim é complicado, porque a alma anseia por conexões, enquanto o espírito compreende que é momento de silêncio. E quanto mais você tenta manter algo à força, mais as circunstâncias acabam te afastando. Os ambientes se tornam cansativos, as conversas perdem a sua essência, e os locais que antes traziam aconchego agora parecem frios. Tudo isso ocorre porque a sua essência está se elevando, e o que te rodeava já não consegue acompanhar essa nova frequência. O campo invisível ao seu redor começa a afastar tudo que não contribui com a sua missão. E quando o que está fora se torna vazio, o que está dentro começa a se movimentar. A falta de estímulos acaba fazendo com que venham à tona muitos pensamentos, recordações e angústias que estavam guardadas. Você se depara com a sua própria imagem. E é nesse percurso que muitas pessoas desistem, pois enfrentar a própria essência requer bravura. Mas é justamente nesse momento que o céu se aproxima com mais intensidade. Deus começa a falar suavemente onde antes só se ouviam gritos. Começa a mostrar o que antes estava encoberto por distrações. Porque o isolamento, na verdade, ao contrário do que se pensa, não significa abandono. É uma forma de aproximação. É nos momentos de silêncio que ele se manifesta com mais intensidade. É no momento em que nos sentimos afastados que ele se revela mais presente. Você não está sendo rejeitado, está apenas passando por um reposicionamento. Cada laço rompido, cada falta súbita, cada silêncio inesperado traz consigo uma marca do divino. Deus está te transformando em silêncio, distanciando você do habitual para apresentar o extraordinário. A dor que você está sentindo agora é, na verdade, o sinal de que algo grandioso está prestes a nascer. Porque onde existe dor, existe também um processo de preparação. Onde existe silêncio, há também o nascimento de novas ideias. O céu não esquece aqueles que ele escolheu. Ele está escondendo. E quando ele decide se revelar, ninguém conseguirá apagar a luz que ele acendeu. Enquanto o mundo se apressa em mostrar, Deus continua a agir em silêncio,
porque aquilo que é destinado a ser eterno não pode ser feito às pressas. O escolhido é mantido em segredo por um período, para que possa ser desenvolvido de maneira mais aprofundada. As pessoas costumam se deslumbrar com o que brilha, mas Deus vê aquilo que realmente sustenta as coisas. Por isso, antes de mostrar, Ele faz uma separação. Retire do palco, leva para o deserto. É nesse espaço isolado que o escolhido começa a escutar com mais clareza, pois é quando o barulho se dissipa que a voz divina ressoa com intensidade. Muitas pessoas confundem essa etapa com esquecimento. Na verdade, é exatamente o contrário. É o momento em que o céu está mais ativo. É nesse momento que a alma está sendo moldada para que possa acolher as promessas. É quando o recipiente é esvaziado para poder receber o vinho novo. Embora o cenário possa parecer deserto, é nesse lugar que os códigos. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Do futuro são revelados. É na falta de vozes humanas que a voz de Deus se faz ouvir. Ela não traz imposições, mas sim um direcionamento. Ela não impõe, ela guia. Ela não pressiona, ela transforma. Deus afasta distrações porque entende os riscos da superficialidade. Existem segredos que não conseguem ser revelados no meio da confusão. Existem ideias que surgem apenas na escuridão. Existem unções que só se manifestam quando os olhos do mundo se fecham, permitindo que os olhos do Espírito se abram. O que à primeira vista parece uma perda, na verdade, é uma forma de proteção. O que parece estar vazio é, na verdade, um momento de preparação. A pessoa que está destinada a realizar grandes feitos precisa ser moldada longe das distrações. O isolamento, embora possa ser muito difícil, é semelhante a um casulo. A lagarta não percebe que está passando por uma transformação. Para ela, isso parece ser o fim. Sombra, isolamento, solitude. É exatamente ali, naquilo que aparenta ser o fim, que a borboleta começa a se desenvolver. E quando ela sai, não consegue voltar a ser como antes. Você também está em processo de formação. A dor que você sente faz parte do processo. Esse processo, embora não possa ser visto, é sagrado. Deus está te envolvendo com seu amor e proteção. Você está moldando em silêncio a versão que o mundo ainda não descobriu. É no deserto que o espírito se dobra e a alma adquire sabedoria. O que você tentava conquistar com esforço agora se entrega à sua fé. O que antes era controle agora se torna entrega. A dor que antes causava sofrimento agora indica novas direções. O deserto traz à tona o que realmente importa. Ele desfaz as ilusões, rompe as expectativas, apaga as vaidades. Nesse processo de esvaziamento profundo, o coração começa a entender aquilo que antes não conseguia perceber.
A presença de Deus, quando se manifesta no silêncio, possui a capacidade de reordenar tudo ao nosso redor. Escolhido, você não está sozinho. Você está em desenvolvimento. Esse processo é a chave para o extraordinário. Quando Deus finaliza o seu trabalho de moldar, Ele nos mostra. E quando isso vem à tona, ninguém consegue mais negar o que foi feito em sigilo. Você foi separado não para ser menor, mas para se tornar mais forte e preparado. Quando tudo estiver preparado, você perceberá que cada falta teve seu motivo, que cada momento de silêncio foi um aprendizado, que cada dor se transformou em semente, e o resultado será inquestionável. Aqueles que te deixaram de lado irão testemunhar a sua ascensão. Quem não te compreendeu vai testemunhar a sua transformação. E você perceberá que nada foi perdido. Tudo fez parte. É uma parte de um plano mais amplo que não foi elaborado por homens, mas diretamente por Deus. E esse plano, apesar de parecer demorar, nunca falha. O isolamento não durará para sempre, mas o que Ele cria dentro de você, isso será para sempre, porque a recompensa que te aguarda é muito maior do que a dor que você já enfrentou, e está mais próximo do que você pensa. Escolhido por Deus, existem perdas que machucam como feridas profundas, mas que trazem a cura como se fossem intervenções cirúrgicas. Por mais que o coração tente resistir, o céu não tira o que constrói. Ele apenas elimina o que atrapalha. Existem coisas que você acreditava serem indispensáveis, mas que na verdade estavam te apertando internamente. Laços que aparentavam ser de amor, mas que na verdade tiravam a sua energia. Presenças que à primeira vista pareciam trazer companhia, mas na verdade silenciavam a voz do Espírito. E é por isso que você carrega um chamado. Deus, em sua infinita sabedoria, sentiu a necessidade de purificar. Não é por punição, mas sim por amor. Pois antes de alcançarmos a elevação, é necessário passar pela purificação. Nem todo o distanciamento representa uma perda. Nem toda separação precisa ser uma tragédia. Às vezes, as separações se revelam como uma forma de misericórdia, mesmo que venham acompanhadas de dor. Deus percebeu aquilo que você não conseguia enxergar. Ele ouviu diálogos que você jamais teve a oportunidade de escutar. Percebeu sentimentos que você não fazia ideia de que existiam. E mesmo quando você persistia, Ele atuou. Calou vozes, afastou pessoas, bloqueou trajetos que pareciam promissores, pois o que estava ao seu lado não te apoiava a crescer. Era uma âncora disfarçada de suporte. Era um laço emocional alimentado pela carência. E Deus, que é nosso Pai, escolheu te libertar. É possível que você tenha se emocionado e chorado pela despedida de alguém especial. Sentir culpa pelo término de uma amizade. Sinto muito pelo afastamento repentino de pessoas que amo. A realidade é que nem toda aproximação traz benefícios. Existem pessoas que estão ao seu lado, mas desejam que você fracasse. Existem pessoas que se aproximam de você e te acolhem, mas acabam drenando sua energia. Tem gente que diz amém, mas não acredita na sua unção. E você, por amor ou por hábito, mantinha relações que poluíam seu ambiente. O Espírito te avisava em silêncio, e quando você não conseguiu deixar ir, Deus teve que tirar. As traições aconteceram para que você pudesse se despertar. As máscaras foram deixadas de lado para que os olhos pudessem se abrir. E por mais que tenha sido doloroso, acabou sendo uma libertação. Porque os próximos passos da sua jornada precisam ser leves. Não conseguimos carregar promessas quando estamos sobrecarregados com mochilas emocionais pesadas. É difícil manter a unção em ambientes que são muito pesados. E o céu, com todo o seu cuidado, te convidou a subir ainda mais. Mas antes, Ele te deixou completamente limpa. Cada perda foi uma forma de nos renovar. A cada ausência ocorre um novo alinhamento. A cada ruptura, um novo passo na escada do nosso propósito. E talvez você ainda se pergunte, mas por que tudo teve que acontecer dessa maneira? E o céu responde, porque o que está por vir é sagrado demais para ser maculado. É fundamental que você esteja em sua totalidade para assumir a responsabilidade do que foi lhe confiado. É necessário estar livre para ouvir o que está sendo mostrado.
Não é permitido subir com correntes. Não se pode voar carregando peso. E por isso tudo aquilo que te impedia foi eliminado. O que antes era aconchego se transformou em cela. O que antes era considerado segurança, agora se tornou uma limitação. E Deus, com seu amor inabalável, te tirou do ponto em que você havia estagnado no seu crescimento. Sim, a dor chegou. Uma sensação de desconforto tomou conta. Foi exatamente nesse vazio que a essência tomou forma. A dor da perda mostra quem você realmente é quando não tem os apoios ao seu redor. Desconecte-se das opiniões alheias, sem os elogios que nos fazem perder a noção da realidade. E quando tudo se transforma em nada, restam apenas você e Deus. E nesse reencontro algo vem à tona. Um talento negligenciado, uma visão turva, uma força que apenas o vazio conseguiu despertar. Ficar sem tudo aquilo que você acreditava que era necessário, na verdade criou uma oportunidade para que o que realmente é importante pudesse surgir. Escolhido, a separação não te deixou mais pobre. Na verdade, te fez mais forte. Não te fez menor, te posicionou. Você não se torna menor só porque perdeu. Está mais fácil, está mais evidente. Porque agora você entende, o que é verdadeiramente importante nunca se vai. O que você prometeu a alguém nunca se afastará. Sempre estará ao seu alcance. O que vem de Deus permanece, não se desvanece com o tempo nem se destrói diante das circunstâncias. Ele remove o que impede para liberar o que gera transformação. Ele encerra ciclos para criar novas oportunidades. Tudo o que saiu da sua vida abriu espaço. Agora, este espaço se tornou sagrado. É um terreno propício para a realização de nossas ideias. É um espaço aberto para se expressar. Onde há limpeza, há também presença. Onde há presença, há também glória. O que parecia ser um fim era, na realidade, o início de uma nova fase. E o que está por vir é maior, mais puro e mais verdadeiro. Não venha com falsas aparências. Não traga dúvidas. Venha com alinhamento. Vem na direção certa. Vem com a bênção de Deus. Portanto, não tenha medo do que você deixou para trás. Não fique triste pelo que se foi. Tudo que se perdeu não era essencial para você. Era apenas um obstáculo. Era um fardo disfarçado de bênção. Era um barulho que se fazia passar por companhia. Agora o caminho está livre. O céu está limpo. E a voz de Deus pode ser ouvida de forma clara e sem distorções. Sim, estou pronto. Como posso ajudar você hoje? Preparado para acolher o que chega com sinceridade. Preparado para enfrentar aquilo que antes você não conseguiria suportar. Preparado para viver seu propósito sem se deixar levar por distrações. Porque agora é apenas você e o céu. Quando o céu se mexe, nada consegue parar. Selecionado por Deus, existem momentos em que a alma se encontra em silêncio, não como uma punição, mas como um processo de cura. A sociedade frequentemente nos ensina que estar sozinho é um sinal de fragilidade, abandono e desamparo. Entretanto, no céu, essa solidão é percebida como um espaço sagrado de aprendizado. É no silêncio dos desertos que os guerreiros espirituais mais fortes são formados. A verdadeira força não surge nos palcos, nos aplausos ou nos holofotes. Ela surge nas madrugadas solitárias, nos dias em que ninguém faz uma ligação, nas horas em que o céu parece distante, mas na realidade está mais próximo do que nunca. As grandes obras de Deus nunca foram criadas sob a atenção do público. Moisés, antes de conduzir uma nação à liberdade, passou um período de separação no deserto. Davi, antes de ser escolhido como rei, passou um tempo em meio ao anonimato, cuidando das ovelhas que eram deixadas de lado no campo. João Batista, a voz que gritava no deserto, estava preparando o caminho longe das pessoas, e o próprio Cristo, antes de realizar qualquer milagre, foi levado ao deserto para ser testado, moldado e fortalecido. Não foi a exposição que os caracterizou, foi o isolamento social. Isso também está acontecendo com você. O silêncio ao seu redor pode por vezes parecer opressivo. No entanto, esse silêncio está longe de ser vazio. Ele está repleto de objetivos. Nesse contexto, Deus atua em lugares que os olhos humanos não conseguem ver. É nesse ambiente que a fé se torna mais profunda,
que a confiança se fortalece e que a percepção espiritual se afina. É nos momentos em que as respostas não aparecem que você descobre como confiar. Quando não conseguimos ver um caminho claro, é o momento em que começamos a aprender a caminhar pela fé. A falta de sinais externos faz com que o interior se desenvolva e floresça. É nesse momento que surge o verdadeiro guerreiro, quando ele aprende a batalhar sem espectadores, a se manter firme sem receber reconhecimento, a rezar sem precisar de incentivo e a escutar mesmo em meio ao silêncio. A alma agitada encontra a paz no silêncio. E quando isso acontece, o espírito começa a se comunicar. As intuições ficam mais evidentes, as percepções se tornam mais claras, os detalhes se tornam mais profundos. Você começa a notar movimentos que antes não prestava atenção e sentimentos que antes não conseguia identificar. O Espírito Santo trabalha em você de forma discreta, lapidando sua percepção, expandindo sua visão e ensinando a escutar não apenas com os ouvidos, mas com a alma. A cada dia que você permanece firme nessa solidão, é mais um dia de preparação para o que está por vir. A solidão se transforma em um reflexo. Ela mostra não apenas quem você é, mas também quem você ainda pode se tornar. Ela compartilha suas intenções, revela suas motivações e traz à tona os enganos que o dia a dia costumava ocultar. Quando não tem público, o ego diminui. Quando não temos vozes humanas ao nosso redor, a nossa dependência de Deus se intensifica. Você começa a perceber que o que parecia ser abandono era, na verdade, um redirecionamento. Deus te colocou em momentos de silêncio para que você possa ouvir aquilo que o barulho do mundo sempre escondeu. No silêncio, Deus molda guerreiros. Não os prepara para receber elogios, mas para cumprirem suas missões. Eles não os preparam para a vaidade, mas sim para a autoridade. Neste treinamento você está sendo ajustado. A dor de se sentir isolado está moldando o seu caráter. A falta de reconhecimento está ajudando a solidificar sua identidade, porque Deus não concede suas bênçãos àqueles que ainda buscam a aprovação dos outros. Ele acolhe aqueles que foram feridos no silêncio, curados na solidão e restaurados na ausência. E você está passando por um processo de cura. Enquanto o mundo se esquece, o céu observa com carinho. Enquanto ninguém percebe seu progresso, os anjos comemoram cada conquista silenciosa. Deus não precisa de testemunhas humanas para concretizar o que resolveu fazer. Ele atua de forma discreta, longe dos holofotes, seguindo na contramão da agitação e da pressa. E é por isso que esse período de isolamento não é só perda de tempo, é um investimento que vale a pena para sempre. A cada lágrima que escorre sem que ninguém perceba, uma força espiritual se forma dentro de você. A cada oração solitária, uma espada invisível é colocada em suas mãos. A cada dia que você decide ficar, mesmo sem perceber, uma nova bênção é colocada em seu espírito. Você não está estagnado, está sendo direcionado. Não está esquecido, está sendo criado. Você não está sozinho, está passando por um momento de separação. Essa solidão, que muitas vezes é vista como uma fraqueza pelo mundo, será, na verdade, a força que vai sustentar sua missão quando ela for finalmente revelada. Quem aprende a se deslocar na escuridão consegue saber exatamente onde colocar os pés quando a luz aparece. Aquele que se dedica a escutar no silêncio consegue distinguir com nitidez quando os barulhos voltam a surgir. Aquele que aprende a confiar somente em Deus se mantém firme, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Selecionado, acolha essa fase. Ela é considerada sagrada. O chão que agora parece deserto é, na verdade, a terra onde a glória de Deus será cultivada. O deserto que te cala hoje será o cenário da sua partida amanhã. E essa dor que parece não ter fim é o fogo que está lapidando a sua essência. Deus está te cuidando com amor, atenção e propósito. Cada detalhe, cada passo, cada silêncio e cada lágrima tem um propósito. Não tenha medo da solidão. Ela não está te fazendo mais fraco, está te tornando mais forte. Não está te segurando, está te colocando em uma nova perspectiva.
Os guerreiros do espírito são moldados em lugares onde não há reconhecimento e se levantam quando menos se espera. E quando o momento chegar, você não será mais a mesma pessoa. Porque a luz que se acende dentro de você já começou a brilhar, e nenhum deserto conseguirá apagá-la. Quando Deus escolhe alguém, Ele não o faz sob o olhar da multidão. Isso acontece em meio ao silêncio, na solidão e no segredo. O isolamento espiritual que você está passando neste momento não é uma forma de punição, nem algo que aconteceu por acaso. É um processo. É um processo sagrado, cuidadoso e repleto de intenção. E apesar de parecer um período sem significado para os olhos humanos, para o espírito é um momento de grande fertilidade, onde os alicerces invisíveis estão sendo construídos. A preparação não inicia com uma grande revelação. Ela inicia com pequenos indicativos que, para aqueles que possuem uma visão mais ampliada, são facilmente reconhecíveis. Você começa a notar que já não se sente mais à vontade nas conversas que antes ocupavam seus dias. Você começa a se sentir cansado com a superficialidade. Os encontros sociais já não têm o mesmo encanto. As brincadeiras parecem sem sentido. A busca por agradar os outros, por ser aceito e por estar sempre presente, vai desaparecendo. Você percebe que está se sentindo distante de si mesmo. Não é por arrogância, mas sim por um processo de despertar. Sua alma, que antes buscava distrações, agora anseia por profundidade. E aquilo que nutre a alma se torna a sua principal prioridade. É o céu mostrando a você como viver não apenas com o corpo aqui na terra, mas sim com o coração elevado. Ambientes com muito barulho te fazem sentir sufocado. Você se incomoda bastante com muitos ruídos, enquanto muitos veem a festa como uma celebração. Para você pode ser um fardo. Você começa a procurar o silêncio não por estar sozinho, mas sim para se conectar. É no silêncio que o seu espírito se sente mais à vontade para respirar dentro de você. E quanto mais você se despir do barulho do mundo ao seu redor, mais consegue sentir o que se passa dentro de você. Sua sensibilidade aumenta. O que antes não chamava a sua atenção agora ressoa dentro de você. Você consegue perceber quando o ambiente está tenso, quando as palavras ditas não refletem a verdadeira intenção por trás delas. O discernimento desperta, e antes mesmo que alguém comece a falar, você já consegue perceber a atmosfera ao seu redor. É como se os seus sentidos espirituais começassem a se despertar, como se uma nova perspectiva se revelasse dentro de você, e de repente você se dá conta de que percebe mais do que os olhos conseguem ver. Ouve mais do que realmente é dito e consegue entender além do que é apresentado. Sua intuição fica mais aguçada. O espírito começa a desenvolver a habilidade de perceber com mais profundidade aquilo que o mundo muitas vezes não consegue ensinar. Não se trata apenas de conhecimento racional. É uma sabedoria divina que é transmitida na quietude do isolamento. Os sonhos se transformam. Eles ganham mais vida, tornam-se mais simbólicos e aparecem com mais frequência. Às vezes você se levanta pela manhã com lágrimas nos olhos, inquietações na mente e palavras que ainda ressoam, mesmo após o sol ter surgido. São orientações que vêm de cima, manifestações que se apresentam como imagens, sentimentos e visões. Você começa a receber mensagens enigmáticas que, mesmo sem serem totalmente compreendidas, já despertam algo profundo dentro de você. Não são apenas sonhos, mas sim encontros. Portais que se abrem para te ajudar a se preparar enquanto o corpo descansa. O mundo espiritual vem até você, pois você foi escolhido para algo que ainda irá se revelar. De maneira sutil, você começa a perceber uma voz interior te chamando. Um anseio de se isolar, para orar mais, jejuar, mesmo sem um motivo definido. É um momento para abrir a palavra e ouvir músicas e se desligar do barulho do mundo. E quanto mais você se empenha em seguir, mais você percebe uma sensação de leveza. Mas você nota que algo dentro de você está se organizando, se alinhando e se fortalecendo. O desejo de se consagrar não vem da culpa, mas sim do amor. Você tem a sensação de querer se aproximar do sagrado, como se percebesse que está se preparando para lidar com algo divino.
As lágrimas aparecem sem que sejam convocadas, e você chora. Não por fraqueza, mas porque está passando por um processo de cura. São dores que sempre estiveram ali, mas que se desfazem sem que se saiba o motivo. São feridas profundas que, enfim, estão sendo alcançadas pela presença de Deus. E mesmo sem usar palavras, você sente, está sendo purificado. Cada lágrima traz consigo um processo de libertação. Cada emoção que parece não fazer sentido é, na verdade, uma porta que se abre dentro de você, permitindo que a cura entre. O Espírito está purificando memórias, criando espaço para o novo e eliminando tudo o que, em algum momento, impediu o acesso à sua verdadeira essência. Você começa a perceber que os animais vêm mais perto, que a natureza pareça te envolver com seu carinho. O céu assume uma nova tonalidade. O vento traz um som diferente. As árvores, os pássaros, os rios, tudo parece saber quem você é. É como se toda a criação estivesse sussurrando: nós te reconhecemos. A terra reage àqueles que estão se conectando com o céu. A tranquilidade que você não acha nas pessoas, você pode encontrar na natureza. Porque ela é genuína, sensível e respeitosa com o Criador. Quando você começa a sintonizar com a frequência do Espírito, toda a criação se torna sua parceira na jornada. Esses sinais que você percebe não são apenas fruto da sua imaginação. Eles são provas de que o céu já iniciou sua obra em você. Deus está trabalhando internamente para que um dia possa se manifestar externamente. Ele está te preparando em silêncio para que você possa brilhar diante do mundo. Cada momento de desconexão, cada distanciamento, cada lágrima derramada, cada sonho vivido. Tudo isso está servindo para aprimorar o seu espírito, expandir sua percepção e fortalecer suas bases. A solidão que você enfrenta não é o fim, é o ponto de partida para um novo começo. Esse recomeço não será apenas comum, será algo celestial. Não tenha medo do processo, não tenha pressa na sua caminhada. O que está se desenvolvendo dentro de você não pode ser parado pela ansiedade. Tenha confiança. Fique aqui. Claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria que eu fizesse? Porque o Espírito está moldando em silêncio a versão mais genuína de você. E quando chegar a hora ideal, não a sua, tudo o que hoje é apenas semente se tornará colheita. Tudo o que hoje nos faz chorar, um dia servirão como prova. Tudo o que hoje se cala, um dia se tornará som. A sua vida será a prova de que o isolamento não te destruiu, mas sim te fortaleceu. O que vem a seguir desse preparo será algo que ficará na memória para sempre. Para você, para aqueles que estão ao seu redor e para todos que serão impactados pelo que está sendo criado agora, em segredo. Escolhido por Deus, o inimigo tenta te fazer acreditar que ficar isolado é uma forma de castigo. A verdade espiritual é diferente. Quando Deus decide realizar algo grandioso na vida de alguém que Ele escolheu, primeiro Ele o mantém em segredo. Ele coloca de lado. Ele pede silêncio em meio aos aplausos. Ele afasta pessoas. Porque o que está prestes a ser revelado a você é valioso demais para ser apresentado sem a devida preparação. Deus te protege quando está prestes a te dar algo que ninguém pode tirar de você. É como uma joia sendo esculpida longe do olhar das pessoas. Quanto maior o valor, mais cuidadosa deve ser a proteção. O que está se formando dentro de você é algo especial e único. É bem grande, é algo sagrado. E é por isso que o Pai não deixa que seja tocado por mãos impuras, nem visto por olhos que não estão preparados. Enquanto muitos acham que você está estagnado, o céu tem plena consciência de que você está sendo preparado para algo maior. A unção do escolhido só pode ser recebida em um altar que esteja limpo. E esse altar é você mesmo. É por isso que Deus inicia o processo de purificação da sua alma, das suas relações e dos seus hábitos. Ele rompe com hábitos antigos. Quebre os laços invisíveis, quebre barreiras e transforme seu interior. A unção não se baseia na aparência, ela surge da pureza. O isolamento é o momento em que Deus trabalha no seu coração, transformando-o em um altar onde Ele irá derramar sua chama.
quando o céu decide usar alguém, ele remove todas as distrações da vida dessa pessoa. De uma hora para outra, aquilo que te fazia feliz já não traz mais satisfação. As vozes que te elogiavam agora estão em silêncio. As oportunidades na vida são limitadas, porque o céu está purificando o ambiente. Deus deseja que você mantenha o foco. Ele deseja que você esteja completo quando o momento certo chegar. Esse momento pede silêncio, atenção e dedicação. Você está sendo isolado para evitar a contaminação, porque há lugares que não conseguiriam lidar com a unção que você carrega. Existem pessoas que podem te esgotar, lugares que silenciariam a sua voz. Assim, Deus, como um pai amoroso, te acolhe, te cuida, e enquanto do momento certo chega, Ele cuida de você. Ele traz uma nova energia para você. Ele te unge em segredo. O que Deus tem reservado para você é algo pessoal e não precisa ser contado a todos. Há revelações que pertencem apenas ao seu relacionamento íntimo com o Espírito. Às vezes há planos que só podem ser revelados quando já estão completamente prontos. Há conquistas que só se revelarão quando o mundo não conseguir mais barrá-las. Por isso há necessidade do isolamento, para que ninguém leve, ninguém altere, ninguém desvie aquilo que está surgindo dentro de você. Querido, pare de ver o silêncio como algo que está faltando. Veja isso como uma forma de reconhecimento. Deus não te removeu do cenário. Ele te posicionou no coração da preparação. E quando o momento chegar, não haverá poder algum no mundo capaz de impedir aquilo que foi criado entre você e Deus. Porque aquilo que surge do íntimo traz consigo a marca da eternidade. E é com esse selo que você será enviado novamente. Mas agora com força. Claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria que eu reformulasse ou explicasse de maneira mais clara? E com uma autoridade espiritual que é inegável. Escolhido por Deus, talvez você já tenha refletido sobre o motivo de sua jornada ser tão desafiadora? Porque os obstáculos parecem ser mais pesados e porque a dor aparece em sua vida com tanta regularidade. A resposta é clara e significativa. Você está sendo preparado para uma missão que poucos conseguiriam enfrentar. Sua alma foi designada para suportar algo que é extraordinário, e por essa razão, o cuidado que recebe também é especial. Você não foi selecionado por ser o mais forte, mas sim por estar mais disponível. Deus não busca aqueles que se sentem preparados. Ele opta por aqueles que respondem, estou aqui. E mesmo sem compreender, mesmo sentindo dor, mesmo com receio, você seguiu afirmando sim no meio do silêncio, da perda e da solidão. Essa habilidade te capacitou a carregar códigos espirituais que vão libertar muitas pessoas, e é por isso que o treinamento tem sido tão intenso. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, suas experiências e as dificuldades que você enfrentou podem ser o caminho para promover a cura em muitas pessoas. A dor que você enfrentou teve um propósito, as quedas, os abandonos e os silêncios. Tudo isso fez com que você se tornasse mais sensível à dor das outras pessoas. Você consegue perceber algo antes mesmo de ouvir. Vê além do que está à superfície. Toque almas feridas com a sua presença. Porque aqueles que já passaram por momentos de solitude e tristeza entendem como é importante oferecer conforto a quem está enfrentando dificuldades. Esse talento não é algo que se aprende, ele é recebido no deserto. O que muitos rejeitaram, você foi preparado para suportar. Tarefas que foram esquecidas, chamados sem resposta, territórios espirituais deixados de lado. Deus olhou para você e viu um recipiente disposto, um coração que, mesmo com suas feridas, decidiu continuar sendo leal. E é em corações desse jeito que o céu espalha bênçãos especiais. Você está se preparando para consertar o que foi danificado, erguer o que foi derrubado e curar aquilo que o mundo deixou de lado. Deus está te preparando para desafios que muitos não conseguiriam enfrentar. E isso ajuda a entender os ataques, os conflitos internos, o conflito na mente. Porque o inferno percebe a importância do seu chamado. Ele tem consciência de que quando você obtiver sua liberdade, muitas pessoas também serão libertadas. E é por isso que você tenta se afastar antes do tempo.
Mas o que o inimigo não compreende é que a sua dor não te deixou mais fraco, ela te fez mais forte. O que você aprendeu por conta própria poderá ajudar a libertar muitos que ainda se encontram aprisionados. Você conseguiu aprender a ouvir a voz de Deus sem precisar de confirmações, orando sem ninguém por perto, ficar em jejum em silêncio, continuando sem receber respostas. Tudo isso se tornou uma referência de autoridade. Quando você começar a falar, a presença de Deus vai se fazer sentir de maneira intensa, porque você não se limita a teorizar. Você traz consigo as experiências e as cicatrizes da sua trajetória. Aquele que possui marcas, possui poder. Você foi escolhido, e tudo o que você viveu está se tornando uma valiosa bagagem espiritual. A missão está sendo elaborada dentro de você. Quando ela for ativada, você deixará de ser reconhecido pelas pessoas, mas será reconhecido pelo mundo espiritual. Quem enfrenta o fogo com fé, leva consigo a presença, não importa onde esteja, e você está se preparando para isso, para chegar a lugares onde poucos conseguem, para lidar com o que poucos conseguiriam enfrentar, e para libertar aqueles que ninguém se importa em alcançar. Selecionado por Deus, o isolamento nunca é o desfecho. Ele é o espaço onde a glória é concebida. E quando o céu determina que é hora de sair do esconderijo, o reencontro daquele que foi escolhido por Deus sempre traz um grande impacto. Porque quem sai do deserto nunca é o mesmo ao retornar. Retorna com os olhos ardendo de sabedoria, a voz imbuída de autoridade e uma presença que carrega o peso da consagração. Você irá retornar aos mesmos lugares, mas ninguém vai se lembrar de você. Eles enxergarão o mesmo rosto, mas perceberão uma energia diferente. Porque não será mais apenas você, será você envolto. Aquelas pessoas que costumavam te ignorar agora vão ficar em silêncio quando você estiver por perto, porque alguma coisa se transformou. A separação trouxe mudanças significativas. O que foi criado em segredo não pode ser deixado de lado quando se trata do que é público. A sabedoria que o silêncio te proporcionou será mais valiosa do que a de muitos acadêmicos. Não se trata de um conhecimento adquirido em livros, mas sim de uma revelação recebida através da oração. Não se trata apenas de teoria, é uma experiência vivida. Você saberá o que dizer quando ficar em silêncio e como fazer escolhas. O Espírito lhe deu códigos, estratégias e orientações que não são ensinadas por seres humanos. Quando você falar, o céu confirmará cada palavra com sinais e guiará o seu caminho. Aqueles que zombaram do seu isolamento vão testemunhar o seu renascimento. Aqueles que te rotularam de esquisito, intenso demais ou distante, verão o agir de Deus na sua vida, porque aquilo que era invisível passará a ser visível. O que antes era um processo silencioso agora se tornará uma manifestação pública. Não se trata de humilhar ninguém, mas sim para que todos compreendam que Deus eleva aqueles que Ele mesmo manteve em silêncio. O que Deus faz em segredo será mostrado com dignidade. Nenhuma lágrima, nenhum período de jejum, nenhuma oração foi em vão. Estava tudo se acumulando. E agora o céu está começando a revelar suas histórias. Está dando início às promessas. Você está sendo visto como um agente de cura, de transformação e de libertação através da sua palavra. O período de silêncio chega ao fim assim que a missão está pronta para ser divulgada. Sua voz será reconhecida, pois agora ela possui um poder espiritual. Não é pelo volume da sua voz, mas sim pela verdade que você traz com você. Você não se expressa apenas para ser aceito. Você se comunica porque tem uma mensagem a transmitir. Cada palavra que você disser romperá correntes. Sua presença sempre vai abrir novas oportunidades. Aqueles que vivenciaram o isolamento de maneira obediente retornam com a presença de uma força espiritual governante. O mundo pode até fazer tentativas de entender, mas o céu já afirmou: você não retorna do jeito que começou. Você volta para realizar aquilo que foi destinado a manifestar. E agora, eleito, o momento do retorno chegou. E junto dele, chegará o reconhecimento que não é dado pelos homens, mas pela presença que te acompanha. O isolamento foi o que aconteceu,
A manifestação será a prova disso, e a sua vida será a prova concreta de que aqueles que são protegidos por Deus sempre retornam com algo que o mundo não pode deixar de notar.